Olá, pessoal do nono ano, professor Esquilace, tudo bom? Bom, vamos aqui finalizar a apostila, né? Essa aqui é a atividade 4 da apostila, né? Ligada à vida e evolução. E qual que é o objetivo dessa atividade aqui? Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade e da comunidade. E reconhecer a importância do plantio de árvores para o equilíbrio dos ecossistemas. Então a gente vai começar com a leitura aqui da Lagoa do Saibro, Pé de Socorro em Ribeirão Preto, que está lá nas páginas 102 a 103 da apostila. E as atividades que pede para fazer é da página 108, 109 e 110. Quem já fez vai acompanhar, ver se vocês fizeram, é, baseado no que a gente vai discutir aqui. E se você não fez, pode fazer agora. O importante é aprender e entender essa parte. Então vamos para a leitura do texto. Lagoa do Saibro pede socorro em Ribeirão Preto. Antigo cartão postal da Zona Leste nunca esteve tão seco e virou cenário semelhante ao sertão nordestino. Reportagem de Lucas Catanho, da Cidade On, Ribeirão Preto, dia 20 de agosto de 2018. Ou seja, 2 anos. A terra rachada remete ao sertão nordestino, mas o cenário está em Ribeirão Preto. É a Lagoa do Saibro, localizada em área de recarga do Aquífero Guarani, no Jardim Interlagos, Zona Leste. Nunca a lagoa esteve tão seca, situação que desalenta os moradores. Antes era possível nadar e pescar no local. Inclusive, por conta da profundidade, eram constantes os afogamentos. O último caso de afogamento foi em dezembro de 2015. Ainda não há expectativa de quando o cenário será recuperado. A chuva está escassa e a água das galerias pluviais não é canalizada mais para a Lagoa do Saibro por conta do risco de contaminação. Situações combinadas que reduziram drasticamente o nível da lagoa. O local está em obras há quase 2 meses. A revitalização feita pela Prefeitura com recursos do Ministério do Turismo prevê calçadas com acessibilidade, bancos de concreto e bicicletário. Mas não há, por enquanto, qualquer previsão de quando o nível da água poderá voltar ao normal. Leia mais abaixo. O diretor regional do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, Carlos Eduardo Alencastre, explica que a Lagoa do Saibro é uma lagoa artificial, abastecida hoje com água da chuva e proveniente do afloramento do lençol freático quando a água subterrânea chega à superfície. O lençol freático é uma camada de água muito mais superficial que o aquífero Guarani. Fica a cerca de 4 metros subterrâneo. Já a profundidade do aquífero em Ribeirão, segundo o DAERP, que é o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, varia entre 30 a 150 metros, dependendo do trecho. Esse lençol freático estava mais em cima no passado e aflorava. Com anos mais secos, desde 2014, e a urbanização contínua, o lençol foi drenado e, com as chuvas insuficientes, não consegue repor a água. Precisa ter mais chuva para manter a lagoa. Só que em 2018, no entanto, tem sido o ano mais seco dos últimos 3 anos em Ribeirão. Leia mais no quadro A Quantidade de Chuvas desde 2014. Alencastre esclarece que a Lagoa do Saibro tem uma contribuição mínima como área de recarga do aquífero Guarani, canal de abastecimento do manancial de água subterrâneo. Seria 1/1000º da área total de recarga, não tem interferência direta, conclui. Ministério Público tenta proteger a área. O MP, Ministério Público, tenta obrigar a Prefeitura a proteger uma área de recarga do aquífero Guarani, na zona leste de Ribeirão, do tamanho de 9.000 estádios do Maracanã. Dentro dessa região está a Lagoa do Saibro. A ação foi movida em 2015, mas ainda não saiu a primeira sentença. Acredito que até o final do ano a ação seja julgada em primeira instância, declarou Cláudia Habib, promotora do GAEMA,
Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente. O MP obteve uma liminar favorável em 2015, mas o TJ, Tribunal de Justiça, derrubou. A promotoria tentou reverter a decisão do órgão colegiado, mas em fevereiro de 2016, o tribunal manteve a decisão. A prefeitura instalou há cerca de um ano um dispositivo de retenção de águas pluviais para evitar que a sujeira cegasse a Lagoa do Saibro. De acordo com a promotora, essa prática foi produto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público para preservar a lagoa. Prefeitura estuda retomar lançamento. A Prefeitura declarou que o plano para recuperar o nível de água da Lagoa do Saibro prevê retomar o lançamento, com controle, da água de galerias pluviais. Já existem estudos e tratativas para a retomada do lançamento do controle das galerias pluviais. A prática foi barrada há cerca de um ano após ação civil pública movida pelo Ministério Público por conta do risco de poluição. No entanto, a administração municipal não estabeleceu um prazo para que o lançamento seja retomado. Obras de revitalização da lagoa começaram há quase 2 meses e estão previstas para terminar até o final de setembro. Os investimentos de R$ 210 mil provenientes do Ministério do Turismo contemplam novas calçadas, rampas, paisagismo e mobiliário, com bancos de concreto e bicicletário, além da plantação de 15 tipos de árvores, entre elas palmeiras, jenipapo e árvores frutíferas. Análise: a menos arborização. Deveria haver o plantio de mais árvores no entorno da Lagoa do Saibro, porque a vegetação mantém a temperatura mais baixa e evita a evaporação da água. Além disso, a cobertura vegetal ajuda na infiltração da chuva no subsolo. Ao redor da Lagoa do Saibro, entretanto, hoje não existe mais a arborização que havia no passado. A situação chegou a esse ponto neste ano porque estamos em uma seca prolongada mais prolongada que o normal. A escassez de chuva começou antes que o normal, em maio, e geralmente tem início depois, em junho, julho. E a previsão é que a estiagem perdure mais, geralmente acaba no fim de agosto, mas deve ir além dessa data. Paulo Finotti, ambientalista. Muito bem. Então vamos rever. Então, ó. O objetivo dessa unidade aqui é propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade que você está vivendo. E reconhecer a importância do plantio de árvores para o equilíbrio dos ecossistemas. Nós temos um exemplo aqui que é de Ribeirão Preto, né, que a gente lê o texto aí, falando sobre essa Lagoa do Saibro, que é localizada na Zona Leste, né, lá no... A escola que tem lá perto é o de Cicélia e o Jaime. São duas escolas próximas dessa lagoa, que ela era muito grande. Tudo isso daí que você está vendo agora, que está essa secura aí, só tem um resquício de água ali. Já teve muita água, tá? E já teve também muito acidente de afogamento, porque ela era bem profunda. Então vamos lá. Então ele pede, a primeira atividade, pede para observar a imagem e fazer uma descrição dela. Quais problemas você consegue identificar na imagem? Eu fiz aqui uma descriçãozinha para a gente poder entender depois que a gente vai discutir. Então, primeiro, gretas de contração. O que é greta de contração? É isso aqui. Você já deve ter visto isso aqui mostrando, quando mostra na TV, regiões desérticas, o semiárido lá no Nordeste, né? Não que seja comum isso em deserto. Em comum, o deserto é areia, tudo, porque tem a chamada desertificação. Mas quando começa a faltar água, forma essa greta de contração, principalmente onde tinha um lago ou um rio antes. Então isso aqui, ele trinca por causa do sol. Era um solo, perdeu a água, então aí está com contato direto do sol e aí começa a trincar, começa a rachar o chão e forma essas gretas de contração aqui, esses pedacinhos aqui, parece um quebra-cabeça. Isso aqui é um resquício
de seca, né? Então eu pus também desertificação. O que é desertificação? É a falta da vegetação que pode ocasionar desertificação, certo? Então nós temos aqui, apesar da gente ter uma vegetação em volta, ela tem que ser, mas tá vendo? Tem um gramado aqui. Se está faltando essa vegetação, é porque está favorecendo também o que a gente chama de assoreamento, que pode ter tornado essa lagoa mais rasa, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a lagoa, como eu coloquei também, ela está quase seca. E outro fator importante é o surgimento desses dois prédios aqui, que ele tem uma relação muito grande com a história dessa comunidade, que quando esses prédios foram levantados, houve uma discussão, uma questão ambiental, porque parece que estava jogando esgoto na lagoa, né? E então a ação humana que eu coloquei aqui, obras, também interfere e alteram esse ecossistema. Então vários fatores então estão ligados à situação que chegou a essa lagoa do Saibro. Então vamos voltar lá, né? Você que está com a apostila aí, pode voltar no texto da unidade para responder essas questões. Primeiro, a Lagoa do Saibro, ela é natural ou artificial? Como a gente viu no texto, ela é uma lagoa artificial que era abastecida hoje, né, com água da chuva ou proveniente, né, ou vem do afloramento do lençol freático. Quando essa água do lençol freático chega à superfície, né? Só que nós vamos ver daqui a pouco por que uma das razões que ocasionou isso. Então, basicamente é isso. Ela é artificial, abastecida por água de chuva ou pelo lençol freático que aflora na superfície. Agora, por que a Lagoa do Saibro ficou tão seca? Então, aí está o detalhe. Esse lençol freático estava mais em cima no passado e aflorava. Aflorava quer dizer, ele transborda a água para fora, tá? Com anos mais secos, desde 2014, e a urbanização contínua, ou seja, a construção de prédios, edifícios ali no entorno, o lençol foi drenado e com as chuvas insuficientes, elas não conseguem repor a água. Então, precisa ter mais chuva para manter a lagoa. Só que em 2018, e a gente está vivenciando isso também agora em 2020, então em 2018, no entanto, tem sido o ano mais seco dos últimos 3 anos em Ribeirão. Aí tem um quadro lá sobre a quantidade de chuva desde 2014. Então, basicamente é o que? Falta de chuva e urbanização. No texto, questão 3, há uma explicação muito simples para diferenciar o lençol freático do aquífero Guarani. Qual é essa diferença? Então é importante saber isso. O lençol freático é uma coisa, aquífero Guarani, outra. O lençol freático, ele é a camada de água que está mais próximo da superfície em relação ao aquífero Guarani. Então o lençol freático ele fica uns 4 metros de profundidade. Já o aquífero Guarani, a profundidade do aquífero Guarani Ribeirão, segundo o DAERP, que é o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão, está entre 30 e 150 metros, dependendo do lugar. Tá? Então, quer dizer, em resumo, o aquífero ele é mais profundo e o lençol freático ele é mais superficial. Tudo bem? Aí tem essa tirinha aí. Com base na tirinha e nos dados do texto, responde. Por que o plantio de árvores é importante para a preservação da área da lagoa? Primeiro, vamos entender a tirinha. A menininha está explicando a importância da árvore. Ela está falando. Ela absorve carbono do ar, reduzindo o efeito estufa e libera o oxigênio. Ela protege o solo, a fauna, os rios. Ela reduz o risco de alagamento, seca. E aí ele fala: onde, Fê? Eu só vejo uma árvore. Então, e só para detalhe aqui, para você ver que tem um gambá morando aqui dentro do buraco dessa árvore. Então a questão é essa: muita gente só vê uma árvore. Ela não sabe o quanto que essa árvore está interagindo com outras árvores e essas árvores interagindo com o ambiente que a gente vive, tá? Então,
Por que o plantio de árvore, que é a pergunta importante para a preservação da área da lagoa? Eu coloquei a resposta aí do ambientalista, Paulo Finotti, que infelizmente já faleceu. Ele era de Ribeirão, e ele fala: deveria haver o plantio de mais árvores no entorno da Lagoa do Saibro, porque a vegetação mantém a temperatura mais baixa e evita a evaporação da água. Além disso, a cobertura vegetal ajuda na infiltração da água da chuva no subsolo. Ao redor da Lagoa do Saibro, entretanto, não existe mais uma arborização que havia no passado. Quer dizer, tem aquelas árvores que nós vimos, mas antes existia muito mais vegetação ali para proteger a lagoa. E outro fator, as árvores evitam o assoreamento. O que é assoreamento? Então, a água da chuva, quando ela cai, se não tem vegetação no entorno, ele leva essa camada superficial do solo para dentro do rio ou do lago, aqui no caso. E aí vai deixar ele mais raso, tá? Vai assoreando. No caso de rio, ocorre o transbordamento, tá? Agora vem aqui uma situação onde tem vegetação em volta. Essa vegetação em volta dos rios, aqui lá, é chamada de matas ciliares. E não tem esse nome à toa, não. Mata ciliar lembra o quê? Cílios. Os cílios protegem os olhos de poeira, de cisco, né? Então a mata ciliar ela tem esse nome, porque ela protege o assoreamento do rio. Então as raízes elas seguram a árvore e a mata ela filtra a água da chuva. Então o rio consegue fluir sem sofrer alagamento, porque ele não vai ficando mais raso em função do assoreamento. Correto? Aí o texto, né, questão 5, ele menciona que o Ministério Público solicita à Prefeitura que proteja a área da Lagoa do Saibro. Então ele pede para você escrever um texto que ajude a Prefeitura a planejar a importância de preservar a área. Aí eu coloquei um texto aqui explicando por que é importante a preservação dessa área e o que ela e como que ela tem que ser feita. Então eu pus aí, ó, que a área de preservação é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica. O que é estabilidade geológica? Ou seja, não tem essa água sendo levada, essa água, né, com a camada superficial do solo sendo levada para dentro do rio ou do lago, ocasionando o assoreamento e aí ficando mais raso. E também protegendo a biodiversidade, porque aí vai facilitar o fluxo de fauna, que são os animais, e a flora, que são as plantas. Vai proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, ou seja, quem está no entorno, porque o ser humano também pode viver em equilíbrio com o ambiente. Só tem que respeitar o ecossistema para que ele funcione corretamente, certo? Então, inclusive eu pus uma imagem, olha que lindo, isso aqui é uma mata ciliar. É um rio, passando aí uma mata ciliar protegendo dos dois lados. Isso é um exemplo muito claro de uma vegetação de mata ciliar, certo? Aí a sexta questão, ele pede, agora pense nas áreas próximas da sua casa. Há problemas ambientais, como pouca arborização, lixo nas ruas, enchentes, poluição do ar ou dos rios? Quais propostas de mudança você faria para tornar o ambiente mais agradável? Aí eu coloquei aqui, ó, isso aí é a mata lá da entrada do bairro pegando fogo, né? E muitas vezes esse incêndio ele é criminoso, porque muita gente quer que essa mata suma para que possa construir um condomínio, né? Porque ela tem uma área grande aí, possa construir um condomínio, então é um fator econômico pressionando o fator ambiental. E não é só isso, não é só a mata pegando fogo. Olha aqui uma rua aí dentro do Ribeirão Verde. Uma árvore aqui. Antes de eu virar professor da prefeitura, eu trabalhava para uma empresa e ela que construiu o loteamento Ribeirão Verde.
E quando ela lançou o loteamento aí do Ribeirão Verde, ela colocou, por isso que tem o nome de Ribeirão Verde. Cada um dos lotes tinha na frente do lote, na calçada, uma muda de árvore. O objetivo era esse, chamar o bairro de Ribeirão Verde, porque ele ia ser muito arborizado. Mas muita gente recebeu, algumas mudas estavam fracas, não foram para frente, então não houve uma continuidade, não houve, teve gente que tirou a muda que tinha na frente, não queria árvore em frente de casa, mas está aí. Todo lote tinha uma árvore em frente, justamente para que tornasse o bairro mais agradável ambientalmente. Né? Agora veja aqui nesse exemplo, só uma árvore, não é só aí não. Olha essa outra rua. Cadê as árvores que foram colocadas em frente de cada lote? Então, quer dizer, depende muito das pessoas. É isso aí. Então é isso. Isso é uma rua arborizada. Então esse vídeo ele mostra que uma hora volta para você. O cara começou derrubando a árvore, aí aconteceram, em consequência disso, várias coisas aconteceram e acabou voltando para ele, a árvore caindo em cima dele. Né? Então é uma maneira de dizer que o que a gente faz afeta a natureza, o meio ambiente, causa um desequilíbrio e pode afetar a gente. Então, olha aqui, essa aqui é uma rua mais ou menos arborizada, né? Assim, porque tem árvores muito lindas, grandes aqui, elas não são tão grandes, mas olha esse lado aqui, que espetáculo. Então, quer dizer, a rua arborizada depende dos moradores, depende da comunidade. Não tem nada, isso aqui é bairro de rico. Não. Você pode ter árvore em frente à sua casa, o único trabalho que você tem é colocar água, entendeu? A prefeitura cede, a prefeitura tem lá o horto municipal. Ele oferece, ele dá de graça mudas de árvore. É só plantar e cuidar. Aí você vai ter o que em frente da sua casa? Você vai ter sombra para quando estacionar o carro. Você vai ter uma árvore que vai poder proteger a sua casa se tiver ventania, entendeu? Você pode ter até uma árvore frutífera, né? O problema é que a árvore frutífera na rua não dá tempo da fruta amadurecer, que o pessoal arranca ela verde, né? Mas de qualquer forma, tem várias coisas. Você pode ficar sentado lá fora, debaixo da sombra da árvore. Né? Então, são vários fatores positivos que uma árvore só pode oferecer. Tá? Então é isso, gente. Esse foi o nossa atividade 4, né? Sobre os problemas ambientais, ligando como a gente vê a cidade e a comunidade também, e a importância de se plantar árvores ligado ao equilíbrio do ecossistema. Tá bom? Então é isso, gente. Então, até a próxima atividade e um abraço para vocês. Tchau.